Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, meus amigos concurseiros de Jacareí. Eu sou a professora Joana Fernandes. Nós vamos iniciar aqui nessa playlist, uma playlist com aulas de conhecimentos gerais da cidade de Jacareí. Essas aulas são voltadas para você que vai fazer o concurso agora em 2023. Nós vamos trazer nessa aula questões históricas, questões geográficas da cidade de Jacareí, tá bom? De acordo com o que está lá no seu edital, vai estar lá na parte de conhecimentos gerais. Nós vamos trazer tudo o que diz respeito à cidade de Jacareí, nós estaremos trazendo para você chegar muito bem preparado para realizar a sua prova, tá bom? Gente, na nossa aula de hoje a gente vai trazer um panorama geral da história da cidade de Jacareí. É uma aula completa, com toda essa parte de história, desde o surgimento, do começo do povoamento ao desenvolvimento de Jacareí até o século XX. Então a aula tá imperdível, tá? Antes da gente iniciar o conteúdo, eu tenho que apresentar para vocês o material que nós preparamos para te auxiliar no seu estudo. Você vai no site expressoconcurso.com.br, tem um link aqui na descrição do vídeo, que é a nossa página inicial. Olha, você vai baixar, aqui você vai encontrar o concurso Jacareí, clicou, vai abrir para você essa página, onde vai estar aí o material de conhecimentos gerais de Jacareí. Que material é esse, professora? São 50 questões comentadas de história, geografia de Jacareí, para você treinar para sua prova, tá bom? Pessoal, é a parte de conhecimentos gerais de Jacareí, tá bom? Lá no edital tá pedindo as questões do estado de São Paulo, do Brasil, mas nós voltamos o nosso material apenas para o que diz respeito a Jacareí. O que diz respeito a Jacareí, você vai encontrar nesse material aí dezenas de questões para treinar, e qualquer questão sobre Jacareí você vai estar pronto para acertar na sua prova, tá bom? Clicou aqui no download, você vai ter uma amostra do material, você vai poder dar uma olhada nesse material, ver como esse material está organizado, e aí você vai poder fazer o seu investimento com segurança. Clicou em adquirir, você vai lá para a plataforma da Eduz, que é a nossa parceira, tá bom? Faz lá o seu cadastro, faz o seu pagamento. Se pagar com Pix ou cartão de crédito, você vai receber esse material na mesma hora. O nosso material ele é 100% em PDF, ele é enviado por e-mail para você. Se você pagar com boleto bancário, aí você tem que aguardar até 3 dias úteis, tá? Para o pagamento ser confirmado e esse material ser enviado. Então, gente, toda essa parte de conhecimentos gerais de Jacareí, você vendo as aulas aqui com a gente e treinando as questões aí que nós colocamos no nosso material para te ajudar, eu tenho certeza que você vai acertar. E pode ter certeza que na parte de conhecimentos gerais não vai ter uma só não, vão ter várias questões de conhecimentos gerais de Jacareí para você poder resolver, tá bom? Então vamos lá, vamos voltar para nossa aula, vamos falar de Jacareí, São Paulo, né? Os conhecimentos gerais. Hoje a gente vai trazer um pouco do panorama histórico. A gente não tem muitos detalhes, muitas informações da cidade de Jacareí. A parte de história da cidade, inclusive lá nos links que a banca disponibilizou, é tudo muito resumido. Então a gente vai tentar trazer nessa perspectiva da banca, de uma forma resumida, de uma forma sucinta, mas aquelas informações chaves, aquelas informações muito importantes e que são as informações que podem ser pedidas numa questão de prova, tá bom? Então vamos iniciar falando aí do povoamento de Jacareí, o povoamento do município de Jacareí, né, da região de Jacareí. O que se sabe é que o Jacareí começou o seu povoamento, e esse povoamento aqui, por favor, tá, gente, não me entenda mal, é o povoamento do homem branco, do homem europeu, tá? Não estou aqui desprezando de forma nenhuma os indígenas que já habitavam essas regiões, tá? É o povoamento do homem branco, é a colonização portuguesa na região de Jacareí. Ela teria começado por volta de 1652. Nós estamos falando aí de mais ou menos 150 anos depois da chegada dos portugueses ao Brasil, tá? Porque Jacareí fica numa região de interior. E a gente sabe que os portugueses primeiro ocuparam a costa e depois eles foram ocupando o interior
da cidade, o interior do Brasil, né? O interior, as cidades mais interioranas foram sendo ocupadas depois, à medida que essa colonização foi se expandindo. Então, Jacareí, em 1652, começou a ser povoada, e o nome que recebeu esse povoamento foi o nome de Nossa Senhora da Conceição do Paraíba, né? Tá aqui da Paraíba não, mas é do Paraíba, tá? Por quê? Porque o Antônio Afonso, vindo lá da região, parece, de Piratininga, ele vai com seus 3 filhos, Estevão, Bartolomeu e Francisco. Esses 3 filhos vão com o pai Antônio Afonso para essa região que fica na beira do Rio Paraíba, e ali eles vão se estabelecer e vão começar a desenvolver essa região. Depois eles vão construir uma capela, tá? Eles vão construir uma capela dedicada a quem? A Nossa Senhora da Conceição, a Imaculada Conceição, que vai ser a padroeira, tá, da cidade de Jacareí. E aí eles começam a ocupar essa região. Eu vou dar uma pulada aqui porque aqui ficou fora de ordem, tá? Em 1653, um ano após eles irem para essa região, a coisa estava indo tão boa, a região estava se desenvolvendo tão rapidamente, que parece que eles tinham uma boa relação com os indígenas. Isso facilitou muito o desenvolvimento da região. Que Jacareí passou a ser uma vila. Vila de Paraíba, tá? Vila de Paraíba, por conta do Rio Paraíba. Isso de acordo com o alvará de 1700. Em 1700 é sacramentado que o nome da região seria Vila de Paraíba, tá? Então, sob esse nome de Vila de Paraíba, Jacareí vai se desenvolvendo. A princípio, Jacareí é um lugar de rota de tropeiros, ou seja, como o Rio Paraíba era usado na navegação para ligar São Paulo a Minas Gerais, onde o que estava acontecendo em Minas Gerais nesse período da história do Brasil? Estava acontecendo a descoberta do ouro, tá? Estava sendo a descoberta do ouro em Minas Gerais durante esse período pelos bandeirantes. Então a região de Minas Gerais estava sendo desenvolvida. Então havia um interesse muito grande dos paulistas, né, das pessoas que vinham de São Paulo em direção às paulistas. Gente, eu estou falando a partir de hoje, na época eles não se consideravam dessa forma, tá bom? Havia aí esse interesse deles de circularem até Minas Gerais. Eles faziam isso por meio dos barcos pelo Rio Paraíba, e Jacareí se tornou um ponto de parada, um lugar onde eles paravam para se alimentar, para descansar, e ali essa região foi se desenvolvendo dessa forma, tá bom? E aí em 1700 se torna uma vila, Vila de Paraíba, que esse é o nome que Jacareí vai ostentar por muito tempo, até que ela vai se tornar Jacareí, e a gente vai falar sobre isso depois. Nesse primeiro momento, se você olhar Jacareí por volta de 1728, estou marcando aqui para você, onde acontece o desenvolvimento da região, onde a região está bombando, né? Lá na Capela do Avareí, tá aqui para vocês uma imagem, na região dessa capela, chamada Capela do Avareí, que está se desenvolvendo a região, que a região está crescendo. É tipo o centro da cidade, tá? O centro do povoamento, o centro da vila. E vai continuar assim até o século XIX, quando o Largo da Matriz passa a ser um novo centro de desenvolvimento. A gente vai falar sobre isso agora no nosso próximo slide. Então, o que a gente leva daqui de informação importante? Jacareí começou a ser povoada pelo português, né, pelo homem branco, em 1652. Foi o Antônio Afonso, né, juntamente com sua família, que vai ocupar essa região, que vai receber o nome de Nossa Senhora da Conceição do Paraíba. Vai se levantar uma capela para a Imaculada Conceição. Depois vai se tornar logo em seguida uma vila, Vila de Paraíba, um nome que vai ser confirmado em 1700 com Alvará, que vai determinar ali a Vila de Paraíba. E a região se desenvolve na Capela do Avareí, tá bom? Continuando, desenvolvimento, né? Como é que vai se desenvolver? A partir de 1790, Jacareí vai sofrer uma mudança de rumos.
deixa de ser aquele lugar de parada de tropeiro, aquele lugar de transição para os navegadores que navegavam pelo Rio Paraíba, e ela começa a se tornar uma cidade com características progressistas, ou seja, ela vai se urbanizar, ela vai crescer diante de um universo rural, que é o Vale do Paraíba, tá? Então ela fica liberando ali naquela região chamada Vale do Paraíba. O cultivo do café vai fazer com que essa região floresça, com que essa região cresça. Porque a partir de 1790, quando no início do século, nessa região, nós vamos ter o quê? Nós vamos ter ali já o início do café, da época em que o café vai ser o produto forte da economia brasileira. Então, o cultivo do café, a partir de 1790, vai trazer um boom, né? Vai trazer assim um upgrade, né? Como a gente fala, um crescimento muito grande para essa região, que vai ganhar características progressistas. O que quer dizer com isso? Características mais urbanas, mesmo estando diante de um cenário muito rural, né? Que é o Vale do Paraíba. Em 3 de abril de 1849, já ali na metade do século XIX, ela vai se tornar uma cidade, tá? E a partir dessa época também que vai se popularizar o nome Jacareí, tá? Vai se popularizar o nome Jacareí. Por que, professora? Né? Por que esse nome vai se popularizar? Agora vamos falar do nome aqui, Jacareí. Jacareí, ela recebeu esse nome por conta do rio ter muitos jacarés, né? O Rio Paraíba, naquela região ali de Jacareí, tinha uma população de jacarés muito grande, nos lagos, nas lagoas e no rio. Então, conta uma história que um homem teria visto jacarés, né? Aquela quantidade enorme de jacarés, e teria tomado um susto, teria falado Jacareí, né? Teria meio que feito ali uma interjeição, Jacareí, tipo assim, uma coisa... E aquilo ali pegou, virou moda, Jacareí, Jacareí, Jacareí. E a região já desde lá mesmo depois de se tornar Vila de Paraíba, já em 1700, ela já começa a ser chamada de Jacareí. E esse nome vai se popularizando, vai se confirmando e se torna o nome do município, tá bom? Então, em 1849, Jacareí se torna uma cidade. Peraí, professora, mas era vila, se tornou cidade, qual a diferença, né? Qual a diferença de vila para cidade? Vamos lá. Existe uma coisa chamada município. O que é um município? O município, ele é uma unidade federativa. O município, ele é um ser autônomo. O município, ele tem uma certa autonomia política, ele vai ter o seu próprio administrador, que normalmente é o prefeito, ele vai ter os seus vereadores, ele vai ter a sua própria organização, ligado a uma esfera maior, tá? O município, ele pode ter como sede uma vila ou uma cidade. Cidade faz parte do município, cidade e município não é a mesma coisa, tá? Quando era vila, principalmente lá no século XIX, quando era muito rural, quando tinha muita característica rural de campo, plantações, ruas não pavimentadas, nós tínhamos uma vila. Quando nós tínhamos muitas ruas pavimentadas, já não tínhamos mais aquela característica rural, tínhamos uma característica mais urbana, nós falamos que é uma cidade. Cidade era a sede do município, que era mais urbana. Então, Jacareí, quando se torna município, se torna uma vila. Depois, em 1849, ele se torna uma cidade. Significa o quê? Que ele se urbanizou, que ele se desenvolveu do ponto de vista urbano, tá bom? Vamos ver o século XIX? Ó, no século XIX, não esqueça, tá? Jacareí, o significado de Jacareí, leva isso para sua prova, tá? Rio de jacarés, basicamente é isso, tá? Existem várias teorias de que seria uma palavra de origem tupi, que também falaria sobre rio de jacarés, que seria uma expressão de um viajante que viu muito jacaré e falou Jacareí, mas, resumindo tudo, por que Jacareí? Por causa dos jacarés, porque havia abundância de jacarés na região que hoje é a cidade, tá bom?
O que vai acontecer com o Jacareí durante o século XIX? Em 1850, ele vai receber a Santa Casa de Misericórdia. A primeira parte da construção da Santa Casa é concluída aqui em 1854 e o hospital começa a funcionar. Você fala, professor, um hospital? O que tem a ver um hospital? Gente, no século XIX não era comum ter hospitais, tá? Para ter um hospital tinha que ser uma região muito desenvolvida, tá? Tinha que ser uma região muito bombada, muito importante. Não era qualquer região que se construía um hospital. Então, em 1850, Jacareí receber esse hospital, logo após se tornar uma cidade, significa que ela estava no topo do desenvolvimento, que ela estava muito desenvolvida, tá bom? Então, aqui tá para vocês, ó, a Santa Casa, você dá uma olhada na imagem. Ela é construída, né? Ela começa a ser construída em 1850, primeira parte é concluída em 54, aí começa a ter um hospital. Século XIX, né? Século XIX. Durante esse período do século XIX, vai acontecer aquela transição que eu já falei para vocês anteriormente, tá? Que o núcleo de povoamento deixa de ser a Capela do Avareí e começa a ser o Largo da Matriz. Lá se torna realmente o lugar mais importante da região. Ela se tornou um ponto central, né? E ela se torna muito urbanizada. Durante o século XX, 1920... essa igreja, né, aqui, ó, que fica no Largo da Matriz, passa por uma reforma, tá, e recebe traços arquitetônicos atuais. Ela não era bem dessa forma que ela é hoje, tá? Ela foi mexida em 1920. Então, esse formato que ela tem hoje não é lá do início, quando ela foi construída. É de 1920 para cá, depois que ela passou por uma grande reforma. Em 1930, o Largo da Matriz é utilizado como palco de festas, em homenagem à padroeira. Quem é a padroeira de Jacareí? Imaculada Conceição. Professor, isso cai em prova? Cai, tá bom? São realizadas há mais de 100 anos essas festas. E o dia que acontece essa festa é 8 de dezembro. Você aí trabalhando lá em Jacareí, 8 de dezembro já sabe que vai ser feriado para você. Já sabe que vai ter festa na cidade, que você vai poder aproveitar aí, né, com seu salário de servidor público, ok? E, claro, né, um feriado municipal, normalmente isso é normal, né? Toda cidade faz o dia do seu padroeiro como um dia de feriado, tá bom? Pessoal, então isso é um panorama de alguns aspectos importantes da história de Jacareí. Leva para sua prova, porque com certeza essas informações, algumas dessas informações você vai encontrar lá nas questões da sua prova, tá? Se você gostou da nossa aula, eu sempre começo a minha aula falando assim: bom dia, boa tarde, boa noite. Então agora está na hora de eu saber se você está me assistindo de dia, de tarde ou de noite, tá bom? Então coloca para mim, eu também quero saber, ó, eu sou do Rio de Janeiro, tá? Eu moro na cidade do Rio de Janeiro, sou funcionária pública da cidade do Rio de Janeiro. Quero saber da onde você é, né? Então você vai colocar para mim aí hashtag, aqui nos comentários, hashtag, o nome da cidade de onde você está assistindo a aula, né? Da onde você vive, e vai colocar do lado se é de manhã, se é de tarde, se é de noite ou de madrugada. Então você vai colocar assim, por exemplo, que você seja de Jacareí, hashtag Jacareí, tá assistindo de manhã, hashtag Jacareí, ó, hashtag, deixa eu pegar aqui a canetinha, ó. Coloca aqui no comentário, vamos fazer o nosso combinado aqui, ó. Hashtag Jacareí manhã. Se você é da cidade de Jacareí, está assistindo na parte da manhã. Ou pode ser Jacareí tarde, Jacareí noite, madrugada. Mas pode ser que você não seja de Jacareí, pode ser que até que você seja do Rio de Janeiro como eu. Tem pessoas aqui no Rio fazendo concursos no estado de São Paulo também, né? Pode ser que você seja da cidade de São Paulo, né? Da cidade de São José dos Campos, né? Então, coloca aí para mim qual é a sua cidade e se você está assistindo a aula de manhã, de tarde, de noite ou de madrugada, porque eu sempre falo bom dia, boa tarde, boa noite, porque eu não sei, né, em que momento o meu aluno está assistindo a aula, então eu já cubro tudo, tá bom? E, gente, se você gostou da nossa aula, se inscreva no nosso canal, segue a gente lá no nosso Instagram, @expresso_concurso, @profjoanafernandes. Tem o nosso Telegram também, o link está aqui na descrição do vídeo. Professora, o que vai acontecer lá no Telegram? Assim que nós concluirmos as nossas aulas de conhecimentos gerais de Jacareí, nós vamos disponibilizar lá esses slides
para você poder utilizar como suporte também no seu estudo, tá bom? E, claro, quer fazer muitas questões, quer chegar bem preparado, né? Tá aqui para você, ó, 50 questões comentadas de conhecimentos gerais de Jacareí, parte de história, de geografia, para você chegar muito bem treinado para sua prova, tá bom? Ó, um beijo, fica com Deus, estuda que a vida muda. Tchau, tchau.